Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para esse domingo, dia 3 de setembro, o último dia de grade decente para trabalho antes de mais uma data FIFA. Eu espero, como sempre, conseguir ajudar você a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Começamos o nosso planejamento às 10 horas da manhã na Premier League, onde o Liverpool enfrenta o Aston Villa. Geralmente o Liverpool tem uma facilidade maior com o Villa, principalmente em casa, porém essa é uma temporada onde o Liverpool ainda está se reformulando, né? Ainda está talvez tentando buscar uma temporada mais agressiva do que no ano passado, e o Aston Villa fez uma excelente janela de contratação e tem um excelente treinador, e eu acho que esse ano volta a brigar por competições da UEFA, já está classificado para a Conference League em 2 jogos contra o Hibernian da Escócia, fez um placar agregado de 8-0, 5 na casa do adversário e 3 dentro de casa, e foi para a fase de grupos da Conference League. E o Liverpool precisa melhorar um pouquinho no quesito fora de casa. Dentro de casa em Anfield sempre é muito forte. Mas eu coloquei o Liverpool aqui com uma possibilidade de se complicar, tá? Porque realmente o adversário é muito chato. O Liverpool não vai poder contar com seu principal zagueiro, o Van Dijk, que foi expulso no último jogo contra o Newcastle. Não tenho certeza se o zagueiro Konaté já está recuperado, se ele vai para jogo. Se não for, aí realmente é uma baixa grande. São 2 zagueiros muito bons e o Liverpool não poderia contar com eles, né? E para cima de um Aston Villa que tem um ataque muito veloz, principalmente em velocidade, é importante você ter 2 zagueiros que tenham presença para poder cortar essas bolas provavelmente lançadas em velocidade. Então, se o Konaté não for jogar, já é mais uma perda aqui para a equipe do Liverpool. Os últimos jogos do Liverpool, ainda invicto no campeonato, conseguiu uma virada para cima do Newcastle por 2-1 com um homem a menos, gol do Darwin Núñez, que jogou muito bem, pelo menos vem fazendo agora o seu papel, e já tinha vencido o Bournemouth por 3-1 de virada. O Bournemouth começou vencendo o Liverpool em Anfield, tá? O primeiro jogo da competição foi um empate com o Chelsea 1-1. O Aston Villa começou com uma derrota por 5-1 para a equipe do Newcastle, venceu o Everton por 4-0, já deu uma melhorada no saldo, e depois venceu o Burnley fora de casa por 3-1, além dos 2 jogos na Conference League. Os últimos jogos entre eles, um empate e 4 vitórias do Liverpool. Como eu falei, o Liverpool costuma ter um pouco de vantagem, principalmente quando joga dentro de casa. A última vitória do Villa foi em 2014 e depois em 2012, mas não costumam ser jogos fáceis, tá? Principalmente agora com essa janela, boa janela de contratação da equipe do Aston Villa. Os últimos jogos entre eles em totais situações, 1-1, 3-1, 2-1, 1-0 e 2-1, tá? Então acho que a gente pode esperar um pouquinho de dificuldade do Liverpool aqui para cima do Aston Villa, mas é bom lembrar que o Aston Villa, quando jogou como visitante, só venceu uma partida e tem mais gols sofridos do que marcado. Aquela goleada do Newcastle foi bem, vamos dizer assim, estranha, né? Se você é trader, eu acho que você pode primeiro consultar o comportamento do Aston Villa por aqui. O Liverpool pode ter sim um comportamento mais agressivo, de posse de bola, de domínio de jogo, de marcação-pressão, como o Klopp gosta, mas principalmente observar o comportamento do adversário vai ser o mais interessante para você, porque o Aston Villa não precisa jogar com a bola. Contra o Hibernians agora na Conference League, pouco ficou com a bola fora de casa, foi uma equipe que deixou o adversário jogar e jogou em contra-ataque. Então, sim, ele pode ter esse comportamento mais, vamos dizer, vertical contra o Liverpool e pode te dar a impressão de que o Liverpool está dominando o jogo e pode ser uma pegadinha. Então, primeiro, verifica o comportamento do Aston Villa, se o Aston Villa está tendo saída de jogo, se o Liverpool está com o Konaté ou não, isso faz diferença, tá? Se o Liverpool vier sem o Konaté é um problema. E se essas tentativas de bola em velocidade para o Bailey, para o Moussa Diaby, não sei se estão disponíveis, provavelmente sim, se eles estão chegando, tá? Então é muito importante ficar de olho nisso, porque pode ser uma pegadinha. Se o Aston Villa não estiver conseguindo sair, pode ser interessante sim fazer alguma coisa a favor do Liverpool ou contra o Aston Villa na primeira etapa. Se você vai trabalhar numa casa de apostas, se você é punter, eu gosto de pensar no mercado de gols. Inicialmente, pensaria no mercado de over 1.5 gols, não com essa cotação, tá? Esperaria uma valorização. Gosto de pensar em over HT, tá? Também esperaria uma valorização. Os últimos jogos do Aston Villa, nos últimos 10 jogos, tivemos um gol no primeiro tempo. O Liverpool também, nos últimos 10 jogos, tivemos um gol no primeiro tempo. Inclusive, o último jogo contra o Bournemouth, um gol praticamente no início do jogo, né? Teve um gol anulado, depois um gol que valeu. Não duvido que a gente possa ter também um jogo para 3 gols, over 2,5, mas de novo, tá uma cotação muito esmagada, isso aqui não é cotação de pré-live, e também não duvido que a gente possa ter um ambas marcam sim, e de novo, a gente tem uma cotação esmagada. Então é um jogo para você trabalhar ao vivo, porque além de confirmar suas expectativas, você ainda pode buscar uma cotação bem mais valorizada. Não vou te indicar nada a favor do Liverpool, nem empate anula, nem dupla chance, porque acho que o adversário pode causar um pouco de problema para a equipe do Klopp. Se você estiver trabalhando ao vivo e ver uma situação do Liverpool bem mais tranquila do que eu estou imaginando, aí não tem problema nenhum.
Ainda na Premier League, um dos postulantes ao título, o Arsenal enfrenta o Manchester United. O Arsenal já começou a vacilar dentro de casa, empatou contra a equipe do Fulham, e o United já teve uma derrota fora de casa para o Tottenham e teve que virar um jogo agora contra o Nottingham Forest. Ainda não é um excelente United, mas a janela de transferência do United, pelo menos esses últimos dias, a confirmação do empréstimo e da contratação do Amrabat da equipe da Fiorentina me soou muito positivo para a equipe do United. Ainda assim, acho que o United precisa de mais peças, né? Acho que não vai poder contar ainda com o Højlund, que é o atacante, acho que fala assim, Højlund, que veio da equipe da Atalanta, ainda está, se eu não me engano, lesionado. É um cara que vai fazer diferença nesse ataque, certamente, mas ainda precisa se reforçar um pouquinho, na minha opinião. O Arsenal geralmente começa muito forte os seus jogos, principalmente em casa, consegue fazer o resultado e depois costuma administrar e, na minha opinião, até recua mais do que o possível. Foi assim contra o Fulham, começou muito forte, mas teve um erro individual do Saka, depois o Bukayo Saka ainda participou do gol de empate, se eu não me engano. O Arsenal virou o jogo, mas se deixou empatar no final. É aquele tipo de respiro, é aquele tipo de falta de concentração que fez o Arsenal perder o título na temporada passada. É fazer o resultado e não ficar em cima, e não continuar nele, e não proteger esse resultado. O Arsenal tem essa deficiência, que é desconcentrar no final do jogo. O United, na última partida, ele fez uma partida de concentração, ele buscou a virada contra o Forest, mas na penúltima partida contra o Tottenham, o primeiro tempo do United foi até muito bom, mas o segundo tempo foi horroroso. Então eu não posso criticar só o Arsenal por dizer que na maioria das vezes no segundo tempo ele perde fôlego, se o United também em alguns momentos costuma fazer também, tá? Para mim também é um favorito que pode se complicar por aqui, além de todo o peso envolvido nesse jogo, né, das duas camisas, a gente tem um clássico por aqui, o Arsenal dentro de casa costuma vacilar um pouco, né? Então é bom a gente tomar cuidado, mas é uma cotação relativamente bem alta do Arsenal por aqui. Se contra o Fulham, que o Arsenal vacilou, se na briga pelo título você não vence o Fulham em casa, você vai ter que correr atrás e vencer um adversário forte que vai brigar por Champions League como o United. Então o Arsenal vai ter que correr atrás do prejuízo, vencendo um adversário mais forte, já que não foi capaz de vencer um adversário mais fraco. O United não tem nada a ver com isso. Vem embalado para a vitória de virada contra o Forest e vai para cima do Arsenal fora de casa. Os últimos jogos entre eles, tirando esse amistoso, tivemos uma vitória do Arsenal, uma vitória do United, uma vitória do Arsenal, outra vitória do United. Quando a gente filtra somente aqui na casa do Arsenal, no Emirates, tirando também o amistoso, a sequência do Arsenal é muito grande. A última derrota foi em 2019, aqui na FA Cup, e depois em 2017 na Premier League. Jogos com muita disputa, né? 3-2, 3-1, 2-0, 3-1, então não costumam ser jogos de, vamos dizer assim, pouco entretenimento. Na maioria das vezes, bastante entretenimento a gente tem por aqui. Se você é trader, como a gente tem um clássico por aqui, o melhor dos mundos é você não criar expectativa em nenhuma equipe. Deixa a leitura de jogo te mostrar a melhor posição. Às vezes a melhor posição vai ser não fazer nada, se for um jogo de trocação principalmente. Agora, se o United se comportar mais recuado, buscando contra-ataque, e esse contra-ataque não estiver saindo, existe a possibilidade de você corrigir esse preço do United ou ficar a favor do Arsenal numa estabilização de mercado. Se esses contra-ataques do United estiverem acontecendo, e o United foi muito agressivo assim na temporada passada, principalmente com o Rashford e com o Antony também, puxando o contra-ataque pela direita, isso pode ser perigoso, aí eu te aconselho a ficar de fora do mercado. Se você vai trabalhar numa casa de aposta, eu não te aconselho trabalhar com uma vitória seca do Arsenal. Se for para buscar alguma coisa a favor do favorito, eu te aconselho pensar no empate anula, porque sim, acredito que o Arsenal hoje tem um trabalho melhor desenvolvido do que o trabalho do United, mas ainda assim é um time que peca em alguns momentos do jogo por perder fôlego ou por ter desatenção demais. Então pensaria no empate anula se for para trabalhar alguma coisa no United. Então pensaria no empate anula se for para trabalhar alguma coisa no Arsenal. O que eu gosto de pensar por aqui é no jogo para gols, mas esperando valorização dos preços. Gosto inicialmente de pensar nesse over 1,5. De novo aqui a gente não tem cotação tão interessante para trabalho no pré-live. Não vou te indicar essas cotações aqui pré-jogo. Eu acho que o interessante é você esperar talvez final do primeiro tempo, início do segundo, para pensar nesse tipo de cenário. Nesse tipo de jogo, como a gente tem uma pressão muito grande, uma tensão muito grande, talvez após o primeiro gol o jogo fique ainda melhor para se buscar o próximo ou mais 2 gols na partida, porque geralmente os espaços começam a aparecer um pouco mais. Então não duvido também que a gente possa ter um jogo para mais do que 2 gols por aqui. Gosto de pensar nesse ambas marcam, mas é uma cotação muito esmagada, assim como está o Liverpool e o Aston Villa, então esperaria também algum tipo de valorização. Acho que o Arsenal pode se complicar por aqui se for para trabalhar alguma coisa a favor do favorito, no máximo com
com um empate anula, ou se o United estiver na frente do placar, talvez tentar buscar uma dupla chance do Arsenal por aqui. Afinal de contas, se deixar de vencer mais um jogo em casa, o Arsenal já vai começando a ter problemas nessa possível briga pelo título nessa temporada. No mesmo horário do Arsenal, temos Union Berlim e Leipzig na terceira rodada da Bundesliga. Union Berlim e Leipzig estão presentes na fase de grupos da Liga dos Campeões. O Leipzig novamente, a sua sina, né, ficou no grupo do Manchester City, e o Union Berlim recebeu um carimbo de boas-vindas, ficando no grupo do maior campeão Real Madrid. Difícil, hein? Vai ser curioso ver o Leipzig novamente contra o City, né? Teve muita dificuldade nas últimas temporadas, e o Union Berlim enfrentando o Real, que é o maior campeão. E também acho que esse confronto na Bundesliga aqui na terceira rodada vai ser bem interessante, porque eu acho que as duas equipes têm praticamente o mesmo objetivo: ficar na fase de grupos de novo da Champions e, quem sabe, beliscar ali alguma coisinha a mais. Não acho que o Leipzig está preparado para disputar título esse ano ainda. Sofreu algumas perdas muito importantes na parte ofensiva da equipe, supriu algumas, mas não todas. E o Union Berlim se reforçou, vem muito bem. É uma equipe muito, muito forte na bola aérea e muito compacta defensivamente. Uma equipe que toma pouco gol na maioria das vezes e que causa muito perigo para o adversário, sem precisar de muitas chances, tá? O último jogo, o Union Berlim saiu na frente do placar, tomou um cartão vermelho e mesmo assim goleou a equipe do Darmstadt com 3 bolas aéreas muito bem encaixado. O Leipzig venceu o Stuttgart por 5-1. O Stuttgart é sim um adversário bem complexo de se enfrentar, principalmente essa temporada. O Stuttgart já tinha goleado o Bochum, o Leipzig não tomou conhecimento e virou o jogo para cima do Stuttgart, mas perdeu o confronto para o Leverkusen por 3-2 na primeira rodada, e o Leverkusen deve ser, junto com o Union Berlim, o Leipzig e obviamente talvez até o Dortmund, né? Não sei se o Dortmund vai conseguir manter essa temporada. O Dortmund já vacilou de novo dentro de casa contra o Heidenheim, os times que vão ali fazer frente à equipe do Bayern de Munique nessa temporada. Os últimos jogos entre eles, o Union Berlim tem se dado bem. Tirando essa eliminação, o Union Berlim vem de 1, 2, 3, 4, 5 vitórias contra o Leipzig em jogos de Bundesliga. Quando a gente filtra na casa da Union Berlim, aí a gente tem já um confronto histórico maior, porque aí a gente traz confronto de 2014 na segunda divisão, 15 na segunda divisão e 2001 na Regional Liga Norte. Foi quando o Leipzig começou lá atrás, antes de ser comprado, né? E também a Union Berlim antes de chegar nas primeiras divisões. Então perceba que já é um confronto que já vem com uma história passada, e o Leipzig só tem uma vitória no campo do Union Berlim, que foi em 2019 por 4-0. Foi uma goleada, mas realmente foi um jogo atípico, porque o Union Berlim é uma equipe muito forte defensivamente. Se você é um trader por aqui, muito cuidado, eu não vejo nenhum tipo de favoritismo do Leipzig. O Union Berlim hoje é uma equipe para ser respeitada, uma equipe que consegue se impor dentro de casa, tem uma torcida muito chata. Então, na minha opinião, enquanto estiver jogando ainda dentro de casa, né, porque na Liga dos Campeões muito provavelmente vai ter que jogar no Estádio Olímpico de Berlim, mas na Bundesliga continua jogando no seu estádio, é um time para fazer frente a qualquer equipe da Bundesliga. Podemos ter sim vitória do Leipzig por aqui, mas o Union Berlim provavelmente não vai vender barato essa derrota, tá? Então não criaria expectativa para trabalhar nada a favor do Leipzig. Eu acho que é um jogo para você trabalhar correção de preço sem muito viés, de preferência, tá? Se você é Panther, vou repetir o que eu falei, vou reafirmar, não acho que você deva vir para cá com viés nem a favor do Leipzig, nem a favor do Union. Acho que é um jogo para se tomar um pouco de cuidado em trabalhar o mercado de resultados. Gosto de pensar no mercado de gols de uma maneira dosada. Os últimos jogos entre eles tivemos 2-1, 2-1, 2-1 se repetindo 3 vezes. Quando a gente coloca no geral, né, tanto dentro quanto fora de casa, o 2-1 se repetiu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nos últimos 6 jogos tivemos o placar de 2-1, seja com vitória do Leipzig, seja com vitória do Union Berlim. Então dá para pensar sim num cenário de gols, mas talvez não esticar tanto a corda. A última vez que a gente teve um cenário de 4 gols foi em 2020 e em 2019. Então eu pensaria num cenário de 1 a 3 gols. Dá pra gente pensar aqui no over 1,5, que já tá com uma cotação bem melhor do que a gente falou aqui na Premier League, e também no máximo no live, talvez pensar no over 2,5. O jogo já tá 1-0 ou 2-0 com muito espaço, dá para pensar talvez em buscar mais um gol. O ambas marcam já é uma situação um pouco mais arriscada, e o mercado sabe disso e coloca uma odd mais alta, porque temos aqui defesas um pouco mais qualificadas. Então, muita cautela nesse tipo de situação. Eu ficaria aqui com uma situação de over 1,5 e no trade trabalharia com o mercado de resultados sem nenhum tipo de viés, procurando alguma coisa para correção de preço. Não duvido que o Union Berlim consiga sim vencer e talvez até complicar a vida do Leipzig por aqui. Às 16 horas no Campeonato Brasileiro temos
tivemos um dos jogos mais importantes dessa rodada, Corinthians e Palmeiras, o Derby Paulista, ou Derby, chamado só de Derby, uma das maiores rivalidades, certamente, do Brasil. O Palmeiras com uma cotação de favoritismo jogando na Neoquímica Arena. Esse é um jogo extremamente vital para o Palmeiras, porque no sábado, eu estou gravando esse vídeo às 7 horas da manhã no sábado, Botafogo enfrenta o Flamengo à noite. E se o Botafogo tropeçar, a única forma do Palmeiras chegar mais perto do líder é vencendo o seu maior rival. Então não é uma rodada fácil também para a equipe do Palmeiras, porque pode ser uma rodada ainda pior. O Botafogo pode vencer o Flamengo e o Palmeiras pode tropeçar contra o Corinthians, um empate ou uma derrota, e a distância para o líder aumentar ainda mais. Então é uma rodada vital, como eu já falei para vocês. Essa cotação do Palmeiras é de favoritismo e a gente já vai ver isso no histórico, se de fato essa cotação talvez seja justa ou não. Utilizando o PDF de apoio, o Corinthians venceu 4 das últimas 9 partidas que fez em casa. Não é um número expressivo, não é uma campanha sólida do Corinthians em casa esse ano. Foi o primeiro a marcar em apenas 33% dos jogos. É uma equipe que sofre gol em quase todas as partidas, mas não é um número de gols tão alto, fica abaixo da média. E também é uma equipe que falha pouco em marcar, mas também marca gol em todos os jogos. Porém, a média de gols marcados não é tão alta, né? Principalmente agora com a saída do Roger Guedes e a má fase do Yuri Alberto, o Corinthians tem essa carência de gols. O Palmeiras fora de casa também não faz uma excelente campanha, mas saiu mais na frente do que o Corinthians, tem um pouco mais de iniciativa, sofre em porcentagem menos do que o Corinthians, mas em número de gols sofridos sofre até mais. Em relação a gols marcados, marca em menos quantidade de porcentagem, mas também marca mais em quantidade de gols efetivamente marcado. O Palmeiras não conta agora com o Dudu, que se lesionou e talvez perca o resto da temporada toda. O primeiro tempo do Corinthians é bem abaixo, o número de derrotas é até baixo comparado ao adversário, mas o número de vitórias é muito baixo. O Corinthians marca 2 gols apenas no primeiro tempo, marcou apenas 2 gols no primeiro tempo e sofreu menos gols. Então, a vantagem do Palmeiras está principalmente na parte ofensiva. No segundo tempo, tem uma melhor ofensiva do Corinthians. O Corinthians iguala o número de gols marcados com o Palmeiras, reduz para 0 o número de derrotas, porém continua tomando 1 gol a mais, né? Então é relativa a questão da porcentagem e o número de vitórias fica muito parecido. Aonde o Corinthians vai ter dificuldade e onde o Palmeiras provavelmente vai levar perigo, e num jogo truncado como esse isso faz muita diferença, são as características de bola aérea. Tanto as bolas alçadas na área de cruzamento e de faltas laterais, quanto em situações de escanteio. O Corinthians tem sofrido muito com as bolas aéreas esse ano, mesmo tendo uma zaga relativamente alta, e o Palmeiras joga muito em função dessas bolas paradas. Isso pode ser, sim, um grande diferencial por aqui. No histórico de confrontos entre eles, nos últimos anos o Palmeiras vem se dando melhor, principalmente quando joga fora de casa. Venceu o Corinthians fora em 2022, venceu o Corinthians fora em 2021, venceu o Corinthians fora em 2020. Então, nos últimos jogos, principalmente na casa do Corinthians, o Palmeiras tem sido, sim, um adversário muito chato. No geral, o Palmeiras também tem, nos últimos jogos, vencido com mais frequência. A última vitória do Corinthians foi em 2021. Nos últimos 10 confrontos, uma vitória do Corinthians apenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vitórias do Palmeiras. Então, realmente aqui, talvez essa cotação de favoritismo explique um melhor momento do Palmeiras no campeonato e também um melhor momento do Palmeiras nos últimos confrontos. Eu acho que é por isso que o mercado definiu esse favoritismo para a equipe do Palmeiras. Eu, particularmente, respeito muito a questão de clássico e não compro esse favoritismo do Palmeiras. Acho que é um jogo para ter muito cuidado na hora de você criar algum tipo de expectativa pré em alguma equipe, tá? Então, se você é trader, acho que é um jogo para você trabalhar correção de preço aqui, sem criar tanto viés assim. Se você é Panther, eu não vou te indicar nada a favor de nenhuma das duas equipes, apesar de saber que o Corinthians briga para poder ficar cada vez mais longe do rebaixamento. O Corinthians hoje ocupa aqui a 13ª colocação, são 4 pontos a mais que o Santos, e também por saber que o Palmeiras, se não vencer o Corinthians, pode se distanciar ainda mais do líder Botafogo, né? O Botafogo, por exemplo, poderia vencer o Flamengo e ir a 54, e o Palmeiras, por exemplo, ficar agarrado aqui em 40, 14 pontos de diferença, né? Mas também, se vencer o Corinthians e se o Botafogo não vencer, a distância pode ficar ainda menor. Mas ainda assim, eu não criaria tanto viés por aqui. Como existe necessidade de vitória dos dois lados, eu gosto muito de pensar no over 1,5. Para mim já é uma cotação bem interessante. Se já está começando próximo de 1,45, não vai demorar para ela valorizar ainda mais. E nos últimos jogos entre eles, no geral aqui, né, tivemos 2-1, 2-2, 1-0, 3-0, 2-1, 2-1, 1-1, 2-0, 2-2, 4-0. É um cenário de over 1,5 muito cabível para esse tipo de cotação.
tá? Então não vou puxar corda, eu acho que isso aqui é um cenário mais interessante para você pensar, até num pré-live. Mas se você puder esperar um pouquinho, no live fica ainda mais interessante. É óbvio que um jogo 0 a 0 ele tende a se arrastar 0 a 0. Talvez o melhor dos mundos seja buscar gol após o primeiro, mas ainda penso que se houver 1,5 é uma situação bem cabível. Nas opções de jogos extras para você ficar de olho nesse domingo, é óbvio, eu não vou conseguir listar todos os jogos aqui que eu gostaria e também não vou conseguir detalhar tantas coisas assim, senão a gente teria mais um episódio aqui de série daquilo de Game of Thrones. Mas vamos lá, vamos começar aqui pelas prováveis vitórias do favorito. Lembre-se com muita cautela, tá? De preferência assistir esses jogos ao vivo. Red Bull Salzburg na Áustria enfrenta o Rapid Viena. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, o Salzburg teve larga vantagem por aqui. Vale a pena ficar de olho. Slavia Praha também, uma cotação muito esmagada, mas é muito provável que vença. Besiktas contra o Sivasspor. Adversário um pouquinho complicado, mas acho que o Besiktas consegue dar conta do recado. O Porto também acho que é uma boa ficar de olho para a vitória para cima do Arouca. O Arouca começou relativamente bem, não perdeu nenhuma no campeonato, mas o Porto dentro de casa é muito forte. Em Israel, o Maccabi Tel Aviv pega o Hadera. Acho também que é um jogo muito bom para ficar de olho, porque o Tel Aviv tem uma hegemonia contra o Hadera muito grande, com 5 vitórias consecutivas. Na Turquia também o líder Fenerbahçe enfrenta o Ankaraguçu. É um jogo com uma tendência até para gols, dá para você ficar de olho em gols. Se você sentir no live que o Fenerbahçe está com dificuldade, dá para pensar mais em gols do que na vitória. O Sassuolo pega o Barcelona, ou o Barcelona pega o Sassuolo, também é interessante. O Barcelona emprestou o Ansu Fati para o Brighton. Achei que foi muito bem o Barcelona por aqui, deixar o Ansu Fati ter outros ares para ver se ele melhora um pouquinho. E o São Paulo contra o Curitiba. O São Paulo com essa eliminação na Sul-Americana e tendo ainda uma distância considerável do jogo para a final, o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, acho que o São Paulo vem para fazer o Curitiba pagar o pato. O Curitiba que realmente está numa fase muito complicada. Curitiba vem de 5 derrotas seguidas para Botafogo, Bragantino, Corinthians, Flamengo e Fortaleza. E o Curitiba marcou gol em todos esses jogos. Então pode ser um jogo também para gols por aqui, mas é provável que o São Paulo tenha mais agressividade. Outros favoritos que podem se complicar, que a gente não comentou, o Grêmio enfrenta o Cuiabá. O Cuiabá é sempre um adversário muito chato de se enfrentar. Tem uma das melhores campanhas fora de casa na competição, a 4ª melhor campanha. Muito cuidado. Tá? A Inter pega a Fiorentina, a reedição, se eu não me engano, da Copa Itália do ano passado, da temporada passada. Gosto do que eu vejo já da Inter nessa temporada, mas ainda assim tomaria um pouco de cuidado porque é um adversário difícil. 1,5 também, Atlético de Madrid pega um adversário difícil. O Atlético de Madrid deu um cacete no Raio Vallecano por 7 a 0 e o Sevilha já começou com 4, 5 derrotas seguidas, mas ainda assim acho que é um jogo para você ter um pouco de cuidado. Na França, confiar no PSG é sempre complicado, então acredito que também possa ser um favorito que pode se complicar contra o Lyon. E a Juventus pega o Empoli. O último jogo que a Juventus foi visitar, o Empoli tomou de 4 a 1, tá? Então muito cuidado, a Juventus me iludiu no primeiro jogo que ela fez contra a Udinese, tá? Vou demorar um pouquinho a tirar essa sensação ruim da Juventus nesse segundo jogo que ela fez aqui contra a equipe do Bolonha, esse empate dentro de casa. Então cuidado, o Empoli é um time chato. E por último, Fluminense e Fortaleza. O Fluminense vem embalado, classificação contra o Olímpia na Libertadores, pode dar uma aliviada por aqui, apesar de achar que não, mas o Fortaleza é um time muito chato, muito bem treinado e já venceu o Fluminense aqui em confrontos recentes, então é bom ter cautela. Jogos pra gente ficar de olho em gols. Às 7h15 da manhã, o Trash contra o Feyenoord, os últimos jogos entre eles, sempre com muitos gols, com ambas marcam, 3 a 1, 1 a 1, 2 a 1, 3 a 1, vale a pena ficar de olho. Às 8 horas na Escócia, Rangers e Celtic é a grande atração do campeonato. Esse jogo acontece 3 vezes por ano no campeonato e é por aqui que a gente tem geralmente a decisão, a definição do campeão, O Rangers já vacilou em uma das partidas perdendo, o Celtic já empatou, então os dois vacilaram. Então o Rangers pode assumir a liderança se vencer o Celtic, mas o Celtic também pode se isolar se vencer o Rangers, Os últimos jogos entre eles, o Celtic tem levado a melhor, apesar de no último jogo, quando já não valia tanta coisa assim, o Rangers ter vencido o Celtic por aqui na temporada passada, tá? Acho que é um bom jogo para ficar de olho em ambas marcam e pelo menos um over 1,5, até talvez um over 2,5. O Hamburgo vem para tentar confirmar essa primeira colocação na segunda divisão e se distanciar, passando o Fortuna Düsseldorf, tentando vencer o Hansa Rostock, que tem uma das melhores defesas da competição, mas geralmente onde passa um, passa vários, então se o Hamburgo fizer o primeiro gol, pode ser um jogo mais interessante ainda para ficar de olho em gols, até que se saia um gol, é um jogo cauteloso, tá? Cuidado. O Furt fez uma péssima partida contra a equipe do Hertha Berlim, tomou um cacete de 5 a 0, e o Hannover vem de um jogo muito ruim também contra a equipe do Hamburgo, tá? O Hamburgo ganhando um jogo, se eu não me engano, mesmo
mesmo com um homem a menos. E o Osnabrück vai enfrentar a grande sensação, não de vitórias, mas a grande sensação de leitura, o Elversberg, que é uma equipe agressiva, sabe sair jogando, sabe marcar, mas tem falta de maturidade para proteger vantagem. Então, na maioria das vezes, toma muitos gols por aqui. Tá? No último jogo, tomou uma goleada para a equipe do Fortuna por 5-0. Contra o Kaiserslautern estava na frente, tomou a virada. Contra o Hannover chegou a abrir 2 gols, tomou um empate. Então é um time pau para toda obra, né? E 9h30 temos o Fortuna contra o Ajax, também é um jogo de histórico muito grande para gols, 4-0, 3-2, 5-0, 5-0 e 2-1. Também é um jogo muito interessante. Lembrando, a maioria desses jogos é pro ao vivo. Tá? Porque as cotações são extremamente esmagadas. Outros jogos bons para correção de preço para você que é um trader: Frankfurt e Colônia, cotações parelhas. Já falamos do Corinthians. O Braga Sport, jogo muito difícil para o Sport por aqui. Lembrando que o Braga está na fase de grupos da Champions. Está no grupo com União Berlim e Real. Hein? Braga também tomou um carimbo interessante ali de boas-vindas. O Cruzeiro pega o Bragantino. Jogo complexo para o Cruzeiro, porque o Cruzeiro não vem bem, teve o treinador demitido. E o Bragantino é uma equipe muito chata. Bahia e Vasco. Bahia no início do campeonato, né, no jogo que as primeiras rodadas do campeonato foi até São Januário e venceu o Vasco por 1-0. E América e Santos, jogos dos desesperados. Esse jogo aqui é muito importante para as duas equipes porque são adversários diretos, né? O América tem apenas 13 pontos na competição e lidera ali como o grande favorito para ser rebaixado. E um dos jogos extras que eu quero ver, que eu acho interessante, é o Torino contra o Genoa. Não sei se já vai estar disponível, mas Duvan Zapata, que veio da Atalanta, foi para o Torino. Tivemos uma dança das cadeiras muito grande nesses últimos dias de janela, né? A gente vai comentar sobre isso ao longo da semana. A gente tem data FIFA, dá pra gente conversar bastante, mas eu tô curioso para ver como vai ser o comportamento do Zapata nesse time do Torino, que tinha como grande atração na parte ofensiva o Belotti, que foi para a equipe da Roma, e agora o Torino tem o Duvan Zapata como seu principal jogador ofensivo. Vou ficando por aqui, muito obrigado pela tua companhia. Se você não deixou o like no vídeo, não se inscreveu no canal, fica o convite para você participar diariamente do nosso planejamento por aqui e também conferir os outros conteúdos. Não esquece que tem o meu curso gratuito aqui embaixo, meu Telegram para você me acompanhar e as minhas outras redes sociais, que confesso para vocês que eu uso muito pouco, né? O meu foco é criar conteúdo aqui pelo YouTube mesmo. Muito obrigado pela companhia, um grande abraço, fica com Deus e até segunda-feira.